Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos em nome de Jesus para mais um momento oracional. Já vimos aqui que Deus não é homem para mentir, mas cumpre as suas promessas. E Ele, quando cumpre as suas promessas, é claro que Ele está pensando em nós, em nosso bem-estar, em nossa vida, em nossa salvação, mas Ele está pensando também na execução dos seus projetos. Sim, eu e você fazemos parte dos projetos de Deus. Isso é maravilhoso. E por isso que nós hoje vamos falar sobre uma graça sobrenatural, chamada efusão do Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, ou derramamento do Espírito Santo, uma graça sobrenatural que é para todos e não somente para um grupo seleto de pessoas na igreja. Não é. Hoje a gente vai perceber que Pedro, quando foi chamado para estar com a família de Cornélio, Pedro, cheio do Espírito Santo, quando começou a anunciar Jesus Cristo, o Espírito Santo foi derramado sobre a família de Cornélio antes deles serem batizados sacramentalmente. Ou seja, antes deles fazerem a experiência do batismo sacramental, fizeram a experiência do batismo no Espírito Santo. Aliás, Pedro diz isso: como podemos negar para essa família pagã o batismo na água, sendo que elas já receberam o dom do Espírito Santo como nós recebemos? Disse Pedro, como nós recebemos. Olha que coisa linda. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos males e inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Disse João Batista: eu vos batizo com água em sinal de penitência. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mas aquele que virá depois de mim é bem mais poderoso, de que eu não sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Atos capítulo 1. Então houve uma promessa. Eu batizo vocês com água, é um batismo penitencial, batismo de arrependimento. Mas virá alguém que vos batizará no Espírito Santo. E esse alguém é maior que eu. Atos 1:4. E comendo com eles, Jesus ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Então Jesus deu uma ordem. Toda a ordem de Jesus deve ser obedecida. Mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de meu Pai. Que esperassem, tenham esperança, calma, paciência. O meu Pai prometeu, Ele vai cumprir. O que o Pai prometeu? O derramamento do Espírito Santo sobre todo servo, sobre toda serva, sobre todo ser vivo. Está lá em Joel, a gente vai ler daqui um pouquinho. Atos 1:5. Porque João batizou na água, Jesus retomou. Mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Por que isso? Jesus estava com os apóstolos ainda. Versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força para serem minhas testemunhas. Descerá, o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vai dar para vocês força. Força para quê? Para vocês falarem em meu nome, testemunharem em meu nome. Ide por toda a terra, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E esses sinais vos acompanharão. Cura, milagre, libertação. Se pisarem em serpente, não serão picados. Se tomarem veneno, não vão fazer mal. É a promessa daquele que é cheio do Espírito Santo. É a promessa daqueles que servem a Deus. Atos capítulo 2. Chegou o dia do cumprimento da promessa. Eles estavam fechados. João capítulo 20, versículo 19, diz que eles estavam fechados num cenáculo, porque estavam com medo de serem pegos pelos judeus, estavam com medo de serem mortos, como Jesus foi. Olha o que o Espírito Santo faz no coração dos apóstolos. Estavam reunidos ali, Nossa Senhora, alguns discípulos, algumas mulheres e os 12 apóstolos, os 11 apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes então uma espécie de língua de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4 de Atos 2. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Versículo 14. Pedro, com medo, antes de receber o batismo do Espírito Santo. Mas depois do Espírito Santo ser derramado sobre Pedro e os apóstolos, versículo 14 diz assim: Pedro então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhes disse: Homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. De onde veio essa autoridade de Pedro? Da força do Espírito Santo, que você tem esse Espírito Santo dentro de você. O que nós precisamos é pedir a Deus a graça de reavivar, de reinflamar esse Espírito Santo que está em mim e que está em você, para nos dar força e coragem para testemunhar Jesus aonde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. E agora eu quero ler para você profecia feita há séculos atrás, antes da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei o meu espírito sobre todo o ser vivo. Profetizarão os filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas, diz o Senhor nosso Deus, derramarei naqueles dias o meu espírito e todos profetizarão. Farei aparecer prodígio em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia glorioso do Senhor. Último versículo. E então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 3, versículo de 1 a 5. O batismo no Espírito Santo não é o batismo sacramental. Aquele que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que recebemos a infusão do Espírito Santo. Não é sobre isso que eu estou falando. Aquele batismo sacramental que todos nós católicos passamos por ele e que recebemos ali a unção e a graça de Deus. O que eu estou falando aqui hoje é sobre uma graça sobrenatural. Uma graça que é o derramamento do Espírito Santo. É o reavivamento dos dons infusos de santificação e a manifestação dos carismas extraordinários. Aqueles narrados em 1 Coríntios capítulo 13. É para mim, é para você, é para todos nós. Nós, nesses tempos difíceis, duros que estamos vivendo, nós precisamos, queridos irmãos, do batismo no Espírito Santo, para nos manter de pé, para ter força para ser fiel, para ter força para testemunhar, para ter força para orar, para ter força para um júbilo novo. Eu e você precisamos do batismo no Espírito Santo. Não tenha medo de pedir, não canse de pedir todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, em suas orações, na oração do Santo Rosário, na Santa Missa, peça: meu Deus, batiza-me com o Espírito. Meu Deus, realiza em mim o que o Senhor realizou na família de Cornélio. Está lá em Atos capítulo 10. O Espírito foi derramado sobre aquela família antes dele receberem o batismo sacramental. É desta graça que eu estou falando, sobrenatural, uma graça especial que nestes tempos todos nós precisamos. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nos aproximamos do Senhor, junto com Nossa Senhora, que esteve no cenáculo, junto com os nossos anjos da guarda, para pedir ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Os pecados que nós cometemos através do olhar, do ouvir, do falar, das nossas atitudes, do nosso mau comportamento e do bem que, podendo fazer, não o fazemos. Perdão, Senhor, por todos os nossos pecados. Dai-nos um coração contrito, penitente, arrependido, um coração simples, humilde que tenha fé. Um coração, Senhor, aberto à efusão do Espírito Santo. Jesus, eu peço para mim e para minha família, para os meus irmãos que estão me acompanhando e suas famílias, para todo católico, para todo missionário, para todo sacerdote,
para todo o clero, para as famílias do mundo inteiro, o batismo no Espírito Santo, o reavivamento espiritual, esta graça sobrenatural que tem o poder de nos fazer amar mais o Senhor e a tua igreja, que tem o poder de nos abrir à ação do Espírito Santo, que tem a autoridade para nos dar força para testemunhá-lo aonde quer que estejamos. Jesus, tem misericórdia da humanidade e batiza-nos no Espírito Santo, reavivando a nossa fé, esperança e caridade, reavivando em nós os dons infusos de santificação, reavivando em nós os carismas sobrenaturais, como o dom de línguas, de falar em línguas, de orar em línguas, o dom da interpretação das línguas, o dom de profecia. Dai-nos, Senhor, o dom de cura, de milagres, o dom, meu Senhor e meu Deus, do discernimento dos Espíritos. Enche-nos com o Espírito Santo para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Peçamos sem cessar, para o resto de nossas vidas, esta graça sobrenatural do batismo no Espírito Santo. Quero vê-los aqui amanhã para juntos rezarmos e cheios do Espírito Santo. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém.